Novamente, uma boa noite a todos os irmãos, que a graça e a paz de Cristo esteja conosco. Vamos abrir nossas Bíblias em João 1. Hoje, a mensagem traz como título uma pergunta: quem é você? Quem é você? João, o Evangelho, conforme foi escrito pelo amado João. João 1, de 19 a 28. Que diz: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Vamos orar novamente. Pai Santíssimo, dependemos de Ti. É Tua a palavra, Tu és o Senhor, nós não somos. Tu és o dono dessa palavra, nós não somos. Tu és o que pode trazê-la aos nossos ouvidos e corações, não somos nós. Ó Pai, então clamamos a Ti, que o Teu Santo Espírito nos guie e que nos ensine conforme a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Quem é você? Se eu fizer essa pergunta, provavelmente a maioria responde o próprio nome, mas se eu repetir a pergunta depois do nome, você dá mais dados sobre si mesmo? Você começa a falar sobre a sua família, filho de quem você é, começa a falar sobre os seus feitos, começa a falar sobre a sua história. A pergunta quem sou eu é uma das mais importantes de toda a história, mas também uma das mais antigas. A gente sabe, geralmente associada à filosofia antiga. Tem inclusive lá no templo de Apolo, em Delfos, na Grécia, tinha pelo menos, uma escrita famosa: conhece-te a ti mesmo. Acho que vocês já ouviram falar disso. Conhece-te a ti mesmo, já que é uma das indagações mais importantes da história da humanidade. Porque o desafio de entender a si mesmo, a nossa realidade, rege a nossa identidade, a nossa percepção da realidade, a nossa leitura do mundo ao redor e o nosso diagnóstico das nossas próprias atitudes. Dependendo de quem eu sou, eu sei o que estou fazendo. Então, muita coisa ela está envolvida no fato de você conhecer a si mesmo e responder essa pergunta: quem é você? Então, neste vínculo que tem com a filosofia, eu aprecio muito a reflexão de um pastor e filósofo batista, Jonas Madureira. Ele nos alerta sobre 3 etapas para definirmos, então, que define quem somos. Então, a primeira seria: eu sou o que os outros querem que eu seja. Primeira etapa: eu sou o que os outros querem que eu seja. Eu sou o que fizeram de mim. Eu sou uma construção externa do meio, do ambiente onde eu vivi, onde eu cresci, onde eu nasci. É a criança que carrega o peso das expectativas dos pais, que cresce com aquele imperativo da vontade dos outros projetada nelas, que fica então tentando ser o que os outros imaginam que ela deva ser. É o grande peso de
agradar a vontade do outro, mas também são correntes, é ter correntes que os outros prendem em você, do que os outros querem que você faça, que você vista, que você assista, que você coma, o modo como você se porta, como esperam que você se porte. E aí a sua resposta: quem é você? Olha, eu sou o que fizeram de mim, me fizeram assim. E imagine neste caso filhos de pais narcisistas, que está muito em voga hoje em dia, pais que usam o filho para o seu próprio ego e para exibir a sua própria glória. Esses filhos sofrem demais para tentar atingir as expectativas que os outros constroem sobre eles. Mas não fica por aí, porque tem uma outra possibilidade, uma segunda etapa. A segunda etapa, então, envolve uma revolta contra essa primeira. E uma ideia de libertação falsa, que é não ser o que os outros desejam que eu seja. E a pergunta: então quem é você? Eu sou quem eu quero ser. Eu sou quem eu quero. Tomei as rédeas. Eu sou aquele que fez a mim mesmo. Eu sou o que eu quero ser. Eu viro as costas para os costumes, eu abandono a tradição da família, eu pinto o cabelo de colorido, eu me visto diferente, eu faço o curso e sigo a produção que eu quero, mais descolada possível para mostrar contradição à família, e tento infringir de propósito todas as expectativas que a minha família tem sobre mim, só para mostrar que eu sou diferente, que eu sou livre, que eu tenho as rédeas da minha vida. E vocês chamam isso de adolescente, geralmente, tá? Mas, entendam, apenas trocou de um senhor para outro. Mudou o chicote de mão, mas ainda há o chicote. E não a intensidade da dor foi tirada. A aflição de escolher, vocês muito conhecem. A aflição, a ansiedade de virar o autor de si mesmo e ter que escolher certo, ter que escolher adequadamente, inclusive sobre o peso de não mostrar que as suas decisões foram piores do que a que os outros tinham para você, vira um peso terrível. E a hipocrisia de se dizer: agora sou autêntico, sendo que você só copiou um novo grupo que você prefere. Isso pesa, isso gera as suas próprias punições. Então quem sou eu? A terceira etapa que queremos chegar, só o Espírito Santo nos faz buscar. Quem é você? Eu sou o que Deus quer que eu seja. Eu sou o que Deus quer que eu seja. Você vê o que querem que você seja. Você sabe o que você quer ser por você mesmo. Mas você submete tudo isso à sua verdadeira identidade. O que Deus quer de mim, na sua palavra. Não há melhor identidade, e podem confiar nisso. Olhar para o manual do Criador, para entender quem eu sou como criatura e como devo ser como criatura, não há coisa melhor do que isso. E é como João responde aqui no Evangelho. E por isso nós vamos olhar a lição de João, para entendermos quem nós somos. E respondermos essa pergunta: quem você é? Então, como primeiro ponto, para iniciarmos, quem não sou? Quem não sou? Versículos 19 a 21, vamos reler. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. João, autor do livro, João Evangelista, inspirado pelo Espírito Santo, começa a tratar o ministério público de Jesus. Depois do prólogo, os primeiros 18 versículos, agora começa a tratar do ministério público de Jesus. Através do que ele começa? Do testemunho de João Batista.
Então, a intenção do autor, inspirado pelo Espírito Santo, é exibir João o Batista como aquele que preparou o caminho para Jesus, com seu ministério público antecedendo o ministério público de Jesus, e claramente submisso ao ministério de Jesus, um ministério que aponta para Jesus. Então, esse mesmo tema já foi pincelado ali nos primeiros versículos, que a gente chama de prólogo, aquele resumo do livro todo de João, até o versículo 18, e esse João, então, o escritor, o autor, o evangelista, já citou essa importância de João Batista nessa função ministerial dele, versículos 6 e 7. Então, João 1, 6 e 7, lembremos, houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. João, o apóstolo amado, João o evangelista, está falando de João o Batista, primo de Jesus. Aqui é João Batista que está sendo narrado. Então, como um anunciador da luz, João Batista tinha esse ministério voltado a uma poderosíssima pregação de arrependimento. Olha o que diz em Mateus 3, versículos 1 e 2. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa é a pregação preparatória, essa é a pregação que antecipa o Messias, essa é a pregação de João Batista. Essa pregação tinha uma marca pública como resposta. Lembrem-se, toda pregação verdadeira e genuína da palavra de Deus exige de você uma resposta. Não passiva, mas ativa. Exige de você uma resposta. E a resposta dos ouvintes de João era o quê? O que João cultivava como resposta? O batismo de arrependimento. Mateus 3 ainda, versículos 5 e 6, dizem: então, saía a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão, muita gente, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Era um pregador popular, um homem poderoso em palavras, proclamando o reino dos céus e batizando judeus arrependidos, sendo seguido por muitas pessoas. E esse é o ponto de alerta. Muitas pessoas seguiam. Ele batizava. Quem ele pensa que ele é? Quem é esse homem seguido pelas multidões? Quem é você? João, filho de Zacarias, da tribo de Levi, seria, como hipótese, um personagem escatológico, um personagem das profecias do fim dos tempos. Seria então ele o cumprimento de alguma profecia da Escritura? Se ele fosse, ele deveria ter a atenção das autoridades religiosas. E se ele não fosse, ainda mais. Ele mesmo não teria autoridade para estar batizando judeus. Pensem, judeus batizavam gentios ou não judeus para se tornarem judeus como parte do processo. Então, por que está batizando já judeus? Já judeus. Quem ele pensa que é para instituir isso? Que autoridade ele tem para acrescentar algo à religiosidade judaica? Isso precisava ser investigado. Quem é ele? Precisava ser investigado pelas autoridades religiosas judaicas. Por isso, os judeus em Jerusalém enviaram essas autoridades escribas aqui sendo enviados. Então, João 1,19, judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? A grande pergunta, quem é você? Eles não queriam saber o nome, obviamente, já era público, sabiam que era João, sabiam que ele é filho de Zacarias, provavelmente já sabiam todo o histórico familiar dele. A questão é, quem você alega ser para ter tal autoridade? A resposta de João começa em negações, e isso nos ensina muito, tá? Começa em negações, eu não sou. Então, para saber quem você precisa ter clareza de quem você não é.
Para saber quem você é, você precisa ter clareza de quem você não é. Você é o Cristo, João? Eu não sou o Cristo. Ele confessou e não negou, mostra ênfase, isso é importante, tanto para aqueles que estavam ali presentes, quanto para os posteriores leitores do autor, que poderiam suspeitar que aquele João, famoso pregador, era o Cristo. Ele foi enfático, confessou, não negou, eu não sou o Cristo. Então, essa clareza para os seguidores, para as autoridades, para os judeus, de que ele não era o Messias, ele não era o que viria para governar a Israel, ele não era o salvador do povo, ele não era o resgatador da nação. Mas, se ele não era o Messias, vamos para uma segunda hipótese, então ele era Elias. Alguns podem perguntar, como assim Elias? Olha lá para Malaquias 4:5. Vamos voltar para o profeta Malaquias 4:5, o pregador, que diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então aquele profeta que foi arrebatado, havia uma profecia dizendo, ele voltará como um profeta a ser enviado, antes dos dias finais. É uma profecia escatológica, vendo aqui que alguém viria como o profeta Elias. Seria o próprio Elias? Não há possibilidade nem de suspeitarmos fortemente que ele estava esperando Elias em carne, mas pelo menos alguém com a autoridade, o legado e o espírito de Elias em si. Então, se você não é o Messias que esperamos, você é o Elias que esperamos, o profeta que esperamos está presente aqui, aquele que viria antes dos fins dos tempos, que tem autoridade então para instituir esse batismo, certo? Não sou. Quebra toda a expectativa. Não sou. Terceira hipótese, esperamos mais. Então você é o grande profeta, aquele que viria semelhante a Moisés. Então é isso. Tinha isso também? Tinha, o profeta. Só a gente voltar lá em Deuteronômio 18:18. Desde o 15, mas vamos ler só o 18. Deuteronômio 18:18 que diz: suscitar-lhes-eis, olha, eu treinei em casa e errei aqui, suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e lhes falará, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então, falando ali no enredo de Moisés, eu vou suscitar um profeta semelhante a ti. Virá o profeta. Aqui nós não temos, seria um novo Moisés aqui, semelhante a Moisés. Um profeta seria então João Batista? Então, quem é você? É o profeta? Resposta: não. É interessantíssimo, notem. Cada vez mais se encurtam as respostas. A forma do autor, pelo menos, colocar, João, o evangelista, coloca que João Batista vai encurtando. Primeiro, ele já está falando, eu não sou o Cristo. Depois, não sou. Depois, não. Para ser claro, para ser direto, para ser firme. Havia então muita expectativa, sim, nesse povo, da vinda desses personagens escatológicos, ou personagens dos fins dos tempos, para restaurar as coisas. Nós temos aqui próximos a nós, até em 1947, começaram a ser descobertos, os manuscritos do Mar Morto, um achado arqueológico muito importante. E havia um trecho lá que dizia, no coluna 9, linha 11, até que venham o profeta e os Messias de Arão e Israel. Tinha essa profecia entre eles, na tradição deles, até que venham o profeta e os Messias de Arão e de Israel. Ou seja, um grupo de judeus da seita dos essênios cria na vinda do profeta. Opa, está na Bíblia, está na Escritura. Eles criam na vinda desse profeta ali de Deuteronômio 18:18. Mas também na vinda do Messias de Arão. Esse é diferente aqui, né? Um grande sacerdote que viria a resgatar a pureza do culto.
e também o Messias de Israel, que é o governante de Davi, que restauraria a nação através de guerra, é um líder de guerra. Havia expectativa do povo, todos ansiavam de um grande nome de autoridade. E chegaram em João falando, qual é a sua autoridade? Aqui, e simplesmente, nós sabemos que um grande profeta, ou a expectativa de um grande sacerdote, ou um grande rei, elas só se cumprem plenamente em Jesus Cristo, nosso Senhor, em nenhum outro. Em Jesus Cristo, Filho de Deus, em nenhum outro, perfeitamente em Jesus, o Nazareno. Ele é o nosso Messias, Ele é o nosso Cristo. E João sabia disso. Sabendo disso, e conhecendo a expectativa, como ele focava no Senhor Jesus, a resposta dele é: não. Eu não sou. Eu não sou. Precisamos aplicar isso em nossos corações. Eu não sou o Salvador. Às vezes, essa resposta eu não sou parece mais evasiva, né, de fuga, mas é uma resposta importante. E nós tantas vezes falhamos em viver essa resposta. Imagine se eu pergunto para você, se você morresse hoje, o que seria da sua família, do seu trabalho, dos seus projetos, da igreja? Há quem pense, há quem se desespere e fala, não posso, eles não conseguem sem mim, eu sou muito importante aqui. Acredito que, inclusive, que poucos aqui imaginam que sua família estaria melhor daqui a um ano se você falecesse hoje. Poucos conseguiram imaginar isso. A tentação é grande mesmo. Mas a pergunta é a mesma: quem é você? Quem é você? Teimamos, na prática, em acharmos que somos o Cristo, que nós somos os salvadores, os governantes, a solução, mas nós não somos. Conhecer a si mesmo passa por entender quem você não é, e você não é o Salvador, você não tem controle da situação, você não vai resolver tudo sozinho, você não é a solução da sua família, você não é a solução do seu emprego, da sua cidade, você não é o Salvador da igreja e sequer o fundamento dela. Jesus é. Jesus é. Até quando as suas forças vão estar esgotadas, seu ego inflado, e você permanecerá enganado, vivendo como se você fosse o Salvador? Dizer eu não sou é libertador, é paz, quando te leva a olhar para quem verdadeiramente é. Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo, Ele é. Descanse em quem Ele é, descanse naquele que é, e leve todos a Ele. Essa é a sua responsabilidade em qualquer ambiente. Não é você a solução, mas você é um apontador da solução, aponte para Cristo. Leve todos a Ele, conduza as pessoas a Cristo. Desvie o olhar de você e fala, não, eu não sou a solução, mas Cristo é. Ainda como uma segunda aplicação, que Cristo testemunhe de você, anexando aqui, que Cristo testemunhe de você, não você mesmo, não sua própria boca. João Batista foi fiel, ele não alegou ser Elias. Jesus, porém, disse o contrário, tá? O oposto. Veja em Mateus 11, 13 e 14 diz, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, e, se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Jesus o reconheceu. João não estava preocupado em mostrar sua própria autoridade, ou exigir para si o título de honra, de vir na autoridade e espírito de Elias. Mas aquele que tem a autoridade, considerou João Batista o Elias que haveria de vir, o cumprimento das Escrituras. É para aquele que humildemente reconhece, eu não sou senão servo, que Cristo declara, são amigos, são filhos, são amados. É para o humilde que é essa promessa.
Que não sejamos nós a sair falando com o peito erguido, eu sou filho do rei, eu sou o herdeiro de todas as coisas, eu sou o importante, eu tenho autoridade. Não, mas que seja o eu não sou a nossa primeira identidade aqui. Eu não sou o Salvador, eu não sou a solução. Partindo para o segundo ponto, quem sou? Quem eu sou? Quem eu sou? Versículos 22 e 23, que dizem: disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Eles falando com João, esse monte de não aí é importante, já sabemos quem não é, mas nós não podemos ir embora, relatar aos nossos, a quem nos enviou, só com isso. Precisamos de uma resposta positiva, não só respostas negativas. Quem é você? Quem você se declara ser? O que você diz respeito a si mesmo, ou de si mesmo? João respondeu, então, como eles estavam pedindo, quem ele diz que ele é, o que as Escrituras diziam dele. Ele é quem Deus quer que ele seja. Ele é o que as Escrituras diziam que ele é. Quais Escrituras? Isaías 40. Isaías 40, de 1 a 5 diz: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém. Bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, todos os montes e outeiros, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Na promessa de consolo do povo, vamos lembrar aquele povo do exílio, aquele povo que estava sofrendo pelos seus pecados em terra alheia. Na promessa de consolo a esse povo, perdão e fim da punição do exílio, o caminho de retorno seria preparado aqui. O retorno à terra prometida, o retorno à vontade de Deus, o retorno à comunhão com o seu Senhor. E alguém que clama no deserto, clama para que o caminho de retorno a Deus seja preparado. Não um caminho de montanhas e vales, mas um caminho reto e plano, preparando o caminho para o Senhor. Essa profecia encontra seu cumprimento em João, o Batista. No deserto, ele nivela montes e vales nos corações, derrubando corações altivos, erguendo corações oprimidos, consertando corações tortuosos, pregando o arrependimento, preparando o caminho, aguardando o Cristo e servindo o Cristo que viria. Quem é você, João? A voz do que clama no deserto: preparem-se para o Senhor. Eu sou um anunciador do Senhor, eu sou um proclamador da verdade, eu sou uma voz que chama ao arrependimento, eu sou alguém que aponta para a luz que já está entre vocês e vocês não conhecem. O evangelista havia dito que João era não a luz, mas o testificador dela. Voltando, João 1, só que de 6 a 9, então houve um homem enviado por Deus cujo nome era João, veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Os holofotes não estão sobre mim, diz João, mas sim sobre Cristo. Quem realmente importa é Cristo, e eu não sou ele, já foi a resposta. Eu sou servo, eu sirvo a Cristo. Ao apontar para Ele, eu sou um proclamador, eu sou alguém que diz e narra o Evangelho, eu sou alguém que anuncia Cristo, eu sou alguém que aponta Jesus ao mundo. Eu sou servo, eu sirvo a Jesus,
Eu anuncio a Jesus. Ele ilumina homens. Eu não. Mas eu amo a luz e preparo o caminho para a luz, anunciando o arrependimento. Nós precisamos aplicar isso também em nossos corações. Somos vozes no deserto. Eu sou voz no deserto. Olha ao redor, você vive num mundo caído, sedento de Deus, árido para viver. Violência, fome, destruição, perversidade, obscenidade, baixaria, desonestidade, pessoas atormentadas, famílias atormentadas, casamentos destruídos, saúdes destruídas e buscas podres para sair da realidade através de torpes alegrias. Quem é você nesse deserto de vida? Você precisa ser o que anuncia o Senhor. A voz que anuncia água viva aos sedentos, voz que anuncia luz nas trevas, voz que anuncia uma floresta verde, cheia de frutos, com rios de águas cristalinas para um povo que vê deserto. Sabemos que muitos vão achar que isso é uma utopia, uma fantasia. Você sabe que é realidade, realidade vívida, pulsante e prazerosa. Essa é a pregação que anuncia Jesus e aponta para o Cristo. Seja essa voz. Jesus mesmo disse de si, João 4,14, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essa é a pregação que o deserto precisa ouvir. A solução é Cristo, solução alegre e abundante. Mesmo no deserto, seja a voz que Cristo, que mostra Cristo, o Cristo que traz vida eterna, o Cristo que traz alegria, o Cristo que traz abundância, o Cristo que traz prazer, seja essa voz. E por fim, terceiro ponto, por que sou? Eu sou só a voz que anuncia Cristo, eu sou só o servo e não o Senhor, eu não sou o Cristo. E por que sou? Versículos 24 a 28, então respondendo por que sou. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, já sabemos que querem questionar, né? E perguntaram-lhe, então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Não é a Betânia de Lázaro, Maria e Marta, é outra Betânia aqui, do outro lado do Jordão. De entre os enviados para sondar aqui, fariseus, obviamente começa a luta, aqui em João começa a luta aqui, ó, os fariseus sendo descritos. O questionamento deste grupo, tão zeloso por tradição, é, com que autoridade então você, ô João ninguém, está batizando? Sua identidade, nós sabemos, define a sua autoridade. Vocês já viram alguém dando carteirada? Um motorista em alta velocidade é parado pela polícia, mostra, não, eu sou aqui, ó, minha carteirinha, minha identidade, eu sou juiz, eu sou desembargador, eu sou o principal, eu sou importante, sou gente importante. O que acontece? Opa, pode ir em paz. Coitado do cidadão sem autoridade. Então, se você quiser ter acesso VIP a um evento, mostre uma identidade que mostre, que dê essa autoridade. Quer autoridade, então? Mostre quem você é. Aí o pessoal, opa, o Senhor, opa, fica à vontade, entre. Então, quem é você? Não é uma autoridade? Então, por que batiza? A resposta aqui de João é novamente humilhação de si e exaltação de Cristo. A resposta de João é humilhação de si e exaltação de Cristo. Esse é o método João Batista de ser. É método mesmo. Veja o que ele vai dizer quando chegarmos lá em João 3,30. João 3,30. Convém que ele cresça e que eu diminua. Lembre-se disso, tantos falam disso. É João Batista que disse isso. É o método João Batista de ser. Aponte para Cristo, diminua eu,
Ele cresça, eu diminua. Enquanto estivermos preocupados em sermos algo por nós mesmos, estamos longe do que Deus quer de nós. Enquanto o seu ego for importante, sua autoridade for importante por si só, olha, me chame de pastor, não aceito não me chamar de pastor, chame de diácono, apóstolo, bispo, papa, me chama de doutor, eu sou formado, olha aqui, ó, eu tenho esse certificado, me chame de autoridade, eu sou estudado, eu sou rico, eu sou, respeite quem eu sou e onde eu estou, olha onde eu cheguei. Isto é o exato oposto de João Batista. E o que ele quer nos ensinar aqui? Qual é a sua autoridade, cristão? Eu sou um humilhado, olhando para o exaltado. Eu sou um servo desprezível, olhando para um Senhor maravilhoso. Eu batizo com água, mas Ele vem, e não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Que Ele cresça e eu diminua. Quem é você? Eu sou o que batiza com água, mas o que eu faço é pouco, tão pouco, que eu não sou nem discípulo, sou menos que um escravo daquele que vocês não conhecem. Um discípulo naquela época, ao seguir o mestre, ele podia e devia fazer tudo o que o escravo fazia para o seu senhor, tudo. Então, cuidava do dinheiro, cuidava da alimentação, cuidava de tudo. Ele servia enquanto discípulo do seu mestre e preparava tudo o que fosse necessário. Isso explica muitas ordens de Jesus e a obediência dos seus discípulos. Mas tinha uma regra de tradição judaica ali. O discípulo não desamarrava as sandálias do mestre. O discípulo não desamarrava as sandálias do mestre. Então isso diferenciava um discípulo de um escravo. Desamarrar as sandálias, isso é só escravo. João não é digno de ser escravo. Olha as palavras de João. Ele não é digno de ser escravo. Não estou falando de discípulo, estou falando de escravo. E nem chegando a ser escravo, eu sou menos que isso. João não se considera digno de desamarrar as sandálias daquele que viria. Ele entende quem é Jesus, e isso lhe basta. João responde, a autoridade é dele, não minha. O que eu estou fazendo é algo, ele é infinitamente maior. Por ele eu batizo. Então a pergunta, quem é você? Um indigno, fazendo a vontade do digno. Eu sou um indigno, fazendo a vontade do digno. Nós precisamos aplicar isso em nosso coração de verdade. Eu sou indigno, Jesus é digno. Eu não sou digno de salvação. Eu não sou digno do Deus que me chamou para ser quem sou hoje. Perante o Criador, nenhuma criatura é digna. Só o Criador é digno. Só lhe deu glória. Eu sou uma criatura ainda mais rebelde, caída, pecadora, vacilante. Eu sou indigno. E se Ele me resgatou, eu ainda sou indigno desse resgate. Digno é o resgatador, não o resgatado. Digno é o Salvador, não o salvo. Se a minha vida está no altar dEle, pela misericórdia dEle, e minha vida é tudo para mim, ainda é pouco. Tudo que eu faço é pouco, e Deus usa esse pouco para a sua glória. Isso é graça. Isso é graça. Então, de nós, as Escrituras dizem, Isaías 64, 6, mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças, olha, o meu batizar é água, como trapo de imundícia. Jogar água é só jogar, a criança joga água no outro, é só isso que eu faço. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Olha o que diz Jó 44, depois de olhar para o Deus revelado a ele, olha o que Jó diz, Jó 44, sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Ele entendeu quem é ele ao olhar quem é Deus. A nossa identidade está escondida em Deus, através de entender-nos
pela palavra, somos indignos. Mas e de Cristo? Cristo é ao contrário disso. Olha Apocalipse 4:11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Ele é o Criador, Ele é digno, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Apocalipse 5:12, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Aleluia, amém, e o seja. E quem eu sou? Um indigno, seguindo, louvando, obedecendo aquele que é digno, pelo prazer da alma. A nossa conclusão, então, quem é você para estar aqui, para comungar desta mesa, para ser parte da igreja e pactuar-se com Deus e com os outros? Quem é você para fazer o que você faz? Ontem nós tivemos aqui uma reunião da diretoria com departamentos e ao final eu perguntei: quem somos para nós nos responsabilizarmos por algo tão importante que é a obra de Cristo neste local? E foi interessante que houve quem abaixasse a cabeça nessa pergunta. Quem nós somos para fazer isso? E teve quem abaixou a cabeça, pensando que não deveria estar ali como diretoria, como responsável. É justamente essa pessoa que deve estar ali. Que autoridade eu tenho para batizar? Que autoridade eu sirvo à mesa do Rei dos Reis? Quem sou eu para isso? Porque pequeno e falho eu sou o pastor dessa igreja. Quem é você para ser diácono, Cleberson, Flávio? Quem é você para ser chamado filho de Deus, membro dessa igreja? Quem é você para orar, afirmando que o Deus Todo-Poderoso te ouve e te atende? Quem é você? Quem é você para proclamar a verdade da Bíblia a todos, até o que não crê e fala, essa é a verdade para todos? Quem é você para falar isso, essa verdade para todos? Quem é você para proclamar, então, Cristo a esse mundo? A resposta é: eu batizo com água. Eu sou só isso mesmo, eu sou só isso, você tem toda a razão, uma pequena e falha criatura, mas aquele que voltará, quem eu sigo, Ele é digno, e eu estou nele, eu estou em Cristo. Eu sou apenas um humilhado, Ele é o exaltado. Eu sou apenas uma criatura, Ele é o Criador. A autoridade é Ele, a identidade é Ele, e Ele a refaz em mim. A palavra é dEle, a verdade é Ele. Ele me fez assim e refez como estou. Ele nos legou tudo o que temos e somos dEle e quem Ele quer que sejamos. Ele é tudo, glória a Ele. Eu não sou, Ele é. Então, como resposta final, e uma das respostas bíblicas do que somos nele, e a nossa identidade nele, 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. Quem é você, irmão? Quem é você? Vós, porém, sois raça eleita. É em Deus que vocês são eleitos. Sacerdócio real, sacerdotes de Deus. Nação santa, somente santificada para Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Tudo que você é relacionado àquele que é digno, não pela sua dignidade, mas pela obra de Cristo na cruz. Olhe para a cruz e encontre sua identidade, porque você foi trazido para ser o que você é, aquilo que Deus quer que você seja, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é uma voz que clama nesse deserto: olhe as virtudes de Cristo, Ele é, eu não sou.
Que isso te traga confiança para anunciar, porque não é a sua dignidade que te leva a anunciar, é a dignidade dele. Não é a sua dignidade que vai conduzir a sua família, é a dignidade de Cristo. Não é a sua dignidade, eu não sou, mas Cristo é. Descansemos na identidade que temos em Cristo, aquele que é. Vamos orar. Santíssimo Deus,